Feliz Páscoa, meu irmão, feliz Páscoa, minha irmã. Estamos aqui outra vez a festejar com a palavra a vitória do Senhor Jesus Cristo. E aqui venho com a palavra para convidá-lo a contemplar e a festejarmos juntos. Eu, você e muitos irmãos e irmãs que pelo Brasil afora buscam na leitura orante da palavra a vivência, a participação, o mergulho naquilo que a mensagem do Evangelho desse dia de Páscoa nos propõe. Vou ler primeiro, é João capítulo 20, versículos 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro. De madrugada, quando ainda estava escuro, e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Corre então e vai a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava, e lhes diz: retiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Pedro saiu então com o outro discípulo e se dirigiram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho por terra, mas não entrou. Então chega também Simão Pedro, que o seguia, e entra no sepulcro. Vê as faixas de linho por terra e o sudário que cobrira a cabeça de Jesus. O sudário não estava com os panos de linho no chão, mas enrolado em lugar à parte. Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido que, conforme a Escritura, ele devia ressuscitar dos mortos. Os discípulos, então, voltaram para casa. É esta, meu irmão, minha irmã, a palavra do Evangelho deste domingo, 12 de abril, dia da Páscoa. Vamos lá. No primeiro dia da semana, parece apenas uma indicação cronológica, uma data de calendário, mas a semana para o quarto evangelista faz lembrar também a criação. O dia em que encontram os sinais da ressurreição, este dia é também como se começasse uma nova criação. De madrugada, logo cedo, quando ainda estava escuro, é até estranho, é escuro. A indicação é no momento, aquele momento da noite em que mais intensas se fazem as escuridões, as trevas da noite, mas ao mesmo tempo, logo a seguir, começam os raios de luz, a vitória do sol, digamos assim, contra a noite, a vitória da luz contra as trevas, e isso tem um sentido teológico. O leitor vai ler que a luz se sobrepõe ao domínio das trevas. Já na narrativa, são sinais que o evangelista aponta para o seu leitor. E a pedra fora retirada do sepulcro. Sepulcro. 7 vezes em 9 versículos emprega o evangelista este termo. Acaso não poderia se servir de outras linguagens? Sepulcro. Na forma grega, como está escrita, mnemeion, em grego, quer dizer recordação.
o lugar da recordação. Não é tanto para falar de um túmulo, a casa de quem morreu. E quem morre, o túmulo é escuro lá dentro. Lá é colocado na escuridão. Esta recordação, as saudades do Senhor, vivo, os leva a procurar. A memória ainda está viva, conservam a recordação, não apenas dramática de quem vai contemplar a frustração de quem amava um derrotado. Ao chegar, a pedra está retirada, não está fechado o sepulcro. É possível que alguém tenha mostrado sua soberania e sua vitória sobre todo aquele quadro dramático. São todas ideias que lança o evangelista, o seu leitor. Corre então, impressionante, é no presente, parece que confere vivacidade à narrativa, parece algo que está acontecendo no momento da leitura, inclusive. Corre então, vai a Simão Pedro, retiraram o Senhor. Senhor? Mas Senhor, se teria sido derrotado, se tivesse sido colocado de maneira definitiva, se a morte tivesse tido plena soberania, valeria a pena usar o título Senhor? O Senhor teria, seu senhorio teria se acabado com lá na morte. E o sepulcro seria o testemunho, uma espécie de museu para recordar o derrotado. Mas o título é do vitorioso. O evangelista pretende que o leitor compreenda. Há uma densidade teológica em toda essa narrativa. Pedro saiu com outro discípulo. Foram para o sepulcro os dois. Um era mais jovem e tinha mais vitalidade, poder-se-ia dizer. Tinha melhor preparo físico. E o outro chegou depois, não entrou, o primeiro. No tempo do escrito, surgiam também, lá pelos anos 95, 90, depois de Cristo, já surgiam algumas potenciais, vislumbráveis divisões internas entre os primeiros cristãos, grupos, preferências, proeminências, e o evangelista aproveita, já na narrativa, na apresentação narrativa do encontro com o ressuscitado e a constatação do sepulcro vazio, já se serve desta para inserir a atitude cristã ante situações de diferenças. Um cedeu o lugar para que o outro chegasse primeiro. Não há proeminências, há fraternidade, atitudes de servos. E o discípulo que Jesus amava, nem se sabe quem é. Pensou-se, por longo tempo, que se tratasse de João. Hoje a pesquisa já percebe que o evangelista queria dizer muito mais do que este ou aquele, a comunidade daqueles que se deixam amar. Os que se deixam amar pelo Senhor são capazes de ceder, são capazes de salvaguardar a unidade. Em tempos de tanta divisão, é porque quando nos deixamos amar menos pelo Senhor, fazemos-nos mais fortes para as divisões e contrastes. Pois bem, quando Maria Madalena viu, o verbo usado, ver, foi uma operação visual,
viu que estava removida a pedra. Depois chegou o outro discípulo, viu. Em português não é possível, com os nossos verbos, traduzir as significações da língua original do Evangelho. O outro, ver, não foi o mesmo. Theoreo, neste segundo caso, contemplou, pôs-se a refletir. Constatou e se pôs a refletir. Realmente, ele não está aqui. O sudário, um corpo, era envolvido num grande lençol de uns 4 metros de comprimento por 1 de largura. E aqui diz, o sudário estava, quando o corpo estava envolvido pelo sudário, estava inflado. Agora está desinflado. E o outro lenço, usava-se um lenço na cabeça para manter a boca fechada da pessoa falecida. Este estava dobrado, colocado num lugar à parte. Aqui diz enrolado. O que significam esses detalhes todos? Significa que quem esteve lá para retirá-lo, se tratasse, o evangelista aqui pretende oferecer uma leitura a partir dos significados simbólicos, que aquele que ressuscitou não apenas saiu de um lugar, mas aquele lugar onde eram colocados os mortos, aquele que era morto, tornou-se de tal maneira soberano que dobra os lençóis que envolviam o corpo e os deixam em diferentes lugares para indicar sua soberania sobre a morte. E aí, o discípulo que Jesus amava, então entrou também o discípulo que chegara primeiro, viu e creu. Este terceiro verbo ver aqui não é simplesmente a operação visual, nem tampouco uma contemplação reflexiva e a constatação de uma realidade extraordinária. Viu e creu. Isto é, percebera a densidade de mistério, de vitória e de presença da soberania de Deus naquele lugar. O terceiro verbo agora, oral em grego, está a dizer, a apontar, reconheceu a presença do mistério de Deus lá dentro do sepulcro. O lugar da morte, na realidade, é o lugar primeiro para perceber a vitória do ressuscitado. Dom José Antônio Peruso, arcebispo de Curitiba e doutor em ciências bíblicas, faz uma profunda reflexão sobre o Evangelho no próximo domingo. Leitura orante da palavra, toda quinta, 5:30 da tarde. Meu irmão, minha irmã, neste dia da Páscoa, ou comemorando, festejando a vitória do Senhor Jesus sobre a morte e sobre o mal, nesta segunda parte da nossa leitura orante, convido-a, vamos não apenas ler relatos dos evangelistas, mas vamos orar com a palavra que eles nos deixaram acerca da ressurreição do Senhor.
Como sempre, o passo primeiro é a pacificação interior. Recolhermos-nos, senão seria apenas contemplar um espetáculo narrado. Não é isso que queremos. Que esse ato de fé, a notícia do ressuscitado, inspire e mova as nossas grandes escolhas e comportamentos, ações e relações. Queira fechar os olhos e respirar profundamente, acalmar a si mesmo. Esses dias últimos foram agitados, talvez, e voltados para a nossa própria interioridade. Vamos pedir ao Senhor que seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, mova-nos à oração. Olhos fechados, isso ajuda. Voz suave. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Neles acendei o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será recriado. Renovareis a face da terra, renovareis a nossa interioridade, pois queremos acolher a palavra que anuncia a vitória de Jesus Cristo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O que fora explicado há pouco, vamos tentar agora reler, participando daquelas cenas. Primeiramente, criando imagens. Vamos ver aí uma manhã bem cedo. O sol ainda não surgira. Era escuro, mas já se vislumbravam os primeiros indicativos do dia que ia chegar. Podemos ver aí uma mulher, Madalena, a caminhar desolada, triste. Olhos inchados de tantas lágrimas. Não caminha com pressa. A direção é lá onde está o sepulcro. No dia anterior, ela talvez ouvira tanto comentário que se fizera acerca daquele que fora crucificado. Uns com pena, outros com escárnio, mas ela amava o Senhor. Sua vida estava vazia de sentido, pois quem ela amava já não vivia. Está próxima, já está a chegar junto ao túmulo. Olha, observa novamente, talvez até para. Vai até lá com pressa, o que houve? Nem entra. Corre a chamar outros, que também estão tristes. Não amavam, ao que parece, aquele que fora crucificado tanto quanto ela. Não foram até lá. Mas ao anúncio levantaram-se, puseram-se a caminho, estão a correr. Também Maria Madalena os acompanha, chega um pouco depois, quem sabe. Eles se entreolham.
entram. O sudário está dobrado. Todas aquelas vestes que envolviam um corpo cadavérico, estão lá as vestes, mas o corpo não. Primeiro chegou um, atento quem sabe, temeroso talvez, não sabia que comportamentos e que atitudes adotar. Entra e não está em condições de interpretar, contempla. Em seguida entra aquele mais jovem, até correr a mais, viu e creu. A primeira vira, operação visual. O segundo vira, reflexão, está a se questionar. O terceiro, outro tipo de ver, outro verbo inclusive, percebera que no que contemplava a ação de Deus se verificara. Quem sabe podemos vê-los ainda interrogativo, um eufórico, contente, feliz o outro, voltando para a sua casa. O relato, retornar para casa, não é simplesmente um percurso, o de retorno, um percurso palmeado. Agora o caminho do retorno tem o traço alegre de quem convenceu-se, viu lá naquele lugar da morte o quanto era verdade, quanto eram verazes as promessas do Antigo Testamento, que era o Messias, e que aquele homem que eles amavam, e que Jesus os amava, aquele homem Jesus, é mesmo o Filho de Deus. Viu e creu. Mas não apenas isso. Viu, creu que está vivo, que a morte não tem soberania e que nem a vida histórica é o destino último de cada um. Isso significa uma nova luz para cada gesto de quem vive, de quem participa da história humana. E agora vamos colocar o nosso nome lá. Nós que talvez não nos movamos a ir para ver, ou que talvez nos movamos, somos religiosos, queremos, sim, com honestidade, aproximar-nos, contemplar, talvez não superemos o nível da contemplação reflexiva. Ou talvez já tenhamos tido a graça de crer, de aderir a Jesus Cristo, de modular e de modelar todos os nossos comportamentos e escolhas segundo o que conseguimos ver dos traços vivos do ressuscitado na história. Somos talvez os três. Às vezes percebemos mal, outras vezes contemplamos e refletimos. O último passo, quem sabe seja o que mais nos custe. E então agora, nos parecemos com qual deles? O que teríamos a pedir? Nessa Páscoa, o que diríamos na nossa oração? É hora de falar. Queira falar comigo? Acompanhe-me. Olhos fechados, digamos juntos: Senhor Jesus,
És o Cristo, Senhor. És Senhor. Ajuda-nos a procurar-te logo cedo, todas as manhãs, e a encontrar-te, ou encontrar os sinais da tua ressurreição e da tua vitória. Que a força do teu Espírito nos ajude a modelar nossas escolhas, nossos comportamentos e nossas relações. Que tudo retrate a tua presença de ressuscitado. Que possamos perceber como o Filho, como o discípulo amado, perceber-te amoroso e ressuscitado, que nos chamaste para ir ao encontro, ir até o sepulcro e ver, estás vivo e queres viver em nós.